A coisa mais importante que você vem na casa do Senhor é você poder receber a palavra de Deus, a instrução de Deus, né? Claro que eu creio que é o Espírito Santo que trabalha dentro do teu coração, mas Deus usa homens que se mantêm na sua palavra, e Ele produz isso para ajudar a nós, né? Ele coloca isso dentro do coração, coloca dentro do coração do pregador, coloca, mas muitas vezes o que você tem e o que você está precisando, Deus pode trazer à tona em uma inspiração da revelação da palavra. Então vamos entender um pouquinho essa questão, porque eu queria fazer uma pergunta a vocês, né? Que é o verso 8. Interessante, ele vai dizer assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. O que era diferente de Noé daquelas pessoas que estavam naquela época? Eu vejo pela escritura, né, que no verso 5 ele fala, né? Ali ele dá uma informação muito importante. E viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seus corações era só má e continuamente. Então, o que Deus estava vendo dentro do coração daqueles homens era tudo má e continuamente. Agora, a Escritura vai dizer, né, que eles comiam, bebiam, vendiam, davam em casamento, e muitas vezes você se depara com essa Escritura e vai dizer: isso é má. Daí você se depara com depois o nosso pregador daquela época, que era Noé, pregando 120 anos sobre a justiça de Deus. E quando se deparamos com isso, irmão, tem uma coisa que eu acho que Noé deve ter tido, né, em sua vida, né? Ele amava a palavra, ele amava a verdade, e ele pregou isso diretamente. Ele foi um pregador, como se diria hoje, um pregador itinerante. Ele ia pregando e dizendo: o mundo vai realmente acontecer um dilúvio. E as pessoas não creram mesmo, não vão crer. Hoje, se a gente fala também da questão do Espírito Santo, é muito difícil, né? Você dizer assim: Deus quer te encher com o Espírito Santo, quer fazer-te uma nova criatura, e Ele quer te colocar e levar para a glória. Fica estranho, porque talvez não seja palpável. E lá também, na época de Noé, não foi palpável a chuva. Nunca choveu. Eles nem sabiam o que era chuva. Então não ficou palpável. Vai chover e vai encher e vai criar um dilúvio. Tinha mais água lá em cima do que aqui embaixo. Hoje, você sabe que a ciência sabe que existe muita água no espaço. Muito, muito mais que aqui. Então, mas naquele tempo eles não tinham esse conhecimento. Então, o que venho dizer é que ia acontecer o que Deus prediz. E assim hoje também vai acontecer o que Deus prediz. Então, vamos firmar esse pensamento, irmão. O que Deus estava sondando ali eram os corações. O que Deus está sondando hoje é os corações. É o quanto você pode se entregar a Deus. Não ao mundo. Não à ideia do mundo. Porque pense bem, irmão, o mundo tem uma pregação. Pense bem nisso, o mundo tem uma pregação. E ele tem uma ideia. E nós somos diariamente bombardeados nessa ideia e nesses pensamentos do mundo. E o mundo diz que você, para ser bem sucedido, você tem que mostrar algumas coisas. Sucedido. A Bíblia fala prosperidade. O mundo fala bem sucedido. São coisas muito diferentes. Mas o mundo produz isso. E você luta por isso porque você, propagandas, televisão, internet, amigos ao redor, e você quer conquistar isso. Alguns querem conquistar para mostrar, outros querem conquistar porque querem viver uma vida melhor, mas cada um tem a sua maneira. Será que, vamos entender Noé, será que ele estava conquistando isso? Ou ele queria uma coisa maior que não tinha nesse mundo? Aí a gente vai entrar em um pensamento que podemos chegar um pouquinho mais à frente, né? Que Deus vai nos colocar uma informação muito importante, irmão.
quando se deparamos com isso. O mensageiro vai falar numa mensagem alguns detalhes que eu queria ler com você para colocar isso bem claro em seu coração. Ele vai dizer assim, ó, na mensagem a ele ouvir, ele vai dizer assim: então ele mandou outros 50. Ele está falando aqui de Elias. E eu posso até relatar a história para você entender o que ele está falando. Naquele período, Elias estava na montanha e houve um conflito, e ele está ali. Daí o rei, ele vai e diz assim, ó, leve 50 contigo e traga Elias. E Elias só falava assim, ó, se eu sou um homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma todos esses soldados. E aconteceu a primeira vez, aconteceu a segunda vez, e na terceira, eu acho interessante, irmão, que eu quero até relatar aqui para você. Se você quiser abrir a Bíblia para saber onde está em Reis, capítulo 2 Reis, capítulo 1, no verso 9. Eu quero usar algumas expressões dos capitães que estavam atrás de Elias. O primeiro diz assim: desce aí, venha, desce, o rei está te chamando. O segundo vai dizer: depressa, venha, depressa, o rei está te chamando. E todos esses dois que tomaram essa decisão dentro da Escritura, eles foram consumidos pelo fogo. Agora veja a ação do terceiro capitão que vai falar com Elias. Agora eu quero ler essa parte para você entender. Em 13 ali, ó, se você quiser acompanhar, está em 2 Reis, no capítulo 1, no verso 13. Ele vai dizer: tornou o rei a enviar um terceiro capitão de 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, e chegando, pois, ele se pôs de joelho diante de Elias, e suplicou-lhe, dizendo: homem de Deus, seja, peço, preciosamente aos teus olhos a minha vida e a vida de 50 que estão comigo. Olhe bem que ele vai dizer: eis que o fogo desceu do céu e consumiu aqueles primeiros capitães e os segundos capitães, porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. Desce com este capitão, não tema. Você vê que quando nós temos uma ação, Deus usou uma reação usando um profeta, e quando esse homem teve outra ação de reverência, humildade, Deus usou outra ação, e não aconteceu nada com o seu grupo, e ele levou na presença do rei, e Deus disse: vai com ele. E o interessante é que ele vai dizer assim no verso 16, ele vai dizer assim, ó, disse: assim diz o Senhor, porque enviaste essa mensagem e consultasse a Baal, Zebub, deuses de Ecrom. Eu quero que você entenda essa condição, irmão. O que está acontecendo aqui, que o rei é de Israel. Ele está consultando deuses de Ecrom. Por que ele está fazendo isso? E quando você lê o primeiro capítulo aqui, eu quero dar uma informação para você. Ele vai dizer assim, ó, olha, escute bem. E ele vai dizer assim, ó, quem tinha em Samaria e adoeceu, então enviou o mensageiro para consultar Baal Zebub, deus de Ecrom, se sararia daquela doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: levanta-se, sobe para este, e encontra-se com um mensageiro do rei em Samaria, e diz: porventura não há Deus em Israel, para ides consultar Baal Zebub, deus de Ecrom? Essa é a pergunta, irmão. Será que não existe Deus em Israel para consultar outros deuses? Esse é o problema que esteve lá na época de Noé. Será a que deuses estavam adorando e esqueceram do Deus vivo?
Por isso que muitas vezes você diz, por que está tendo esse julgamento? Por que está acontecendo isso? Porque você começa a se inclinar a outros deuses e não adora o Deus vivo de Israel. Então, nessa condição é o que o irmão Branham vai trazer. Ele vai dizer assim, ó, então ele mandou outros 50. Elias levantou e disse, se eu sou o homem de Deus, que o fogo caia do céu e consuma. Outros 50 foram, e não havia nenhuma tempestade de calor naquela hora. Vê, eles somente não compreenderam, mas era a justiça de Deus. Agora, você percebe quando você lê a história que a justiça de Deus é só barrada quando você se arrepende? O último capitão, ele estava se humilhando, ele estava se arrependendo, ele não tinha aquele poder de dizer assim, vem comigo, vem depressa. Porque aqueles capitães, eles eram autoridades, e eram dado poder pelo rei. Então eles achavam que podiam fazer isso. Agora o terceiro, ele já foi humildemente, porque ele sabia que aquele homem era um homem de Deus. Você entendeu o que acontece aqui? E isso é o que o mensageiro está explicando. O juízo estava sendo caído. A hora chegou esse capitão e ele entra em humildade. E o juízo é barrado. E por que Deus estava fazendo isso? Não há Deus em Israel? Você vai buscar outros deuses? Esse é o ponto. E ele continua dizendo, eu não quero... O irmão Bruno vai dizer uma coisa, irmão, que tem vezes que a gente esquece de lembrar disso. Olha o que ele vai dizer. Eu não quero a sua justiça. Eu não quero a sua lei. Eu quero a sua misericórdia. A misericórdia é o que eu imploro. Ó Senhor, não um julgamento pela lei. Eu estaria condenado. Você percebeu aqui? Você quer a justiça de Deus? Você quer a lei de Deus? Parece que é interessante, né? Mas sabia que o povo de Israel sempre queria a lei? Sabe por que ele queria a lei? Eles queriam imprimir a lei nas outras pessoas. Mas eles eram errados da mesma maneira. E muitas vezes nós, na nossa era, no nosso tempo, nós queremos leis. Mas leis que de repente, você viu, você agora receba essa lei. Mas você esqueceu que você está aqui e você vive aqui pela misericórdia de Deus. Então por que você quer dar lei para as outras pessoas? Esses são pontos que o meu Bruno está explicando. Ele vai dizer assim, ó, eu estaria condenado, eu não posso suportar, não me dê justiça, eu não devo ser, eu devo ir para o inferno, porque sou um pecador. O irmão Bruno está falando, se a justiça bater de Deus em mim, eu sou um pecador, e eu vou para onde? Vou para o inferno. Mas o Senhor dá-me a tua misericórdia, o teu amor, a tua graça. Olha só o que ele está pedindo: misericórdia, amor e graça. É a manifestação. O amor manifesta a graça. A graça você vê acontecer diretamente das pessoas. Agora, pense nisso, irmão. Quantas vezes nós pensamos, ou talvez nem falamos, e usamos a lei ou a justiça de Deus em relação a outras pessoas? Pense nisso. E talvez a balança se mudasse, você, como que ficaria? É isso que você deve pensar, porque o que Deus está colocando dentro da nossa mente ou dentro da nossa vida é como Ele pensa sobre isso. Por isso que quando Ele traz essa informação, é uma informação para ajudar a nós. Nós não viemos para julgar, nós viemos para abençoar. Olhe bem, na mensagem de Apocalipse 4, ele vai dizer assim, ó, então haverá um casamento no ar, um desses dias, naquela doçura após doçura, sim, apenas fique pronto, mantenha-se pronto, limpe-se o seu coração. Ele vai firmar esse pensamento, limpe o seu coração, os pensamentos maus, tenha fé em Deus, não importa como escuro pareça, quantas risadinhas, críticas que dizem, você cometeu um erro, mantenha-se vivo, santo, vivendo para Deus, apenas siga em frente, a hora chegará. Olha só o que ele está falando do arrebatamento.
Ele está apontando uma coisa. Nós erramos, irmão. Se você disser para mim que você não erra, eu desconfiarei de você. Todos nós erramos. Indiferente do que for. O mais tranquilo, o mais manso, ou o mais agitado, né? Tipo Pedro, né? Mais agitado. Mas todos nós temos nossas lutas e nossas batalhas. E o que ele está querendo colocar em nós, irmão, para gerar uma atitude. Uma atitude gera uma atmosfera. E uma atmosfera gera uma coisa, ou é santa, ou não é santa. Depende da nossa atitude mental. Olha só que ele vai imprimir aqui, depois eu vou ler 2 escrituras. Pai, examina o meu coração. Ele está falando de quem? De Davi. Nesta noite, Senhor, sonda-me, disse Davi, e prove-me. Não somente Davi, mas eu digo a mesma coisa. O mensageiro está dizendo a mesma coisa. Se houver algum caminho mau em mim, Senhor, tira-o. Deus, não deixe ao meu redor, Senhor. Eu não o quero. Eu não quero, Pai. Deixe-o ir. Será que esse é o nosso sentimento? Se é esse sentimento, é o Espírito Santo em você trabalhando isso. Porque não tem como, se você não está com o Espírito Santo, não sondar. Você não vai querer sondar. Muitas vezes nós, irmãos, somos pegos em muitas situações que nós não queremos ver quem somos. Temos medo de olhar no espelho quem somos. E Deus diz para nos libertar, temos que entrar nesse espelho da palavra. E sim, daí nós seremos libertados. Porque aí mostra que Deus está trabalhando para produzir uma nova criatura. Olhe bem aqui. E eu quero ler 2 escrituras que você talvez conheça muito melhor do que eu. 2 a Coríntios, olhe bem aqui, 2 a Coríntios, no capítulo 6, no verso 14. Escute bem isso, irmão. Ele vai dizer assim, não vos prendai a jugo desiguais com infiéis. Quando você escuta essa escritura, você sempre vai entrar para casamento, né? Não é isso? É mais ou menos isso. Não se prendei a julgos desiguais com infiéis. Quando eu vou casar, eu tenho que procurar alguém que tenha a mesma fé, a mesma convicção, o mesmo determinado a palavra. Porque pode gerar problema. Paulo está explicando isso para a igreja de Coríntios. Mas isso também não tem só também a ver com casamento. Ele está falando julgo desiguais, ele está falando de ações que você vai se associar como uma empresa, com uma pessoa que não crê na verdade, ou ele fica caçoando de você da palavra de Deus. Você não pode fazer isso. Você vai ter problema no futuro. Você entende? Então, irmão Arantes, eu vou ter que sair do mundo. Não é que você tem que sair do mundo, você vive no mundo, você vai negociar no mundo, você vai viver no mundo, você vai comer no mundo, você vai ter um monte de coisa. E Paulo sempre falou isso, ele sempre foi claro. Então, se você não quer fazer contato com as pessoas do mundo, então, o que você vai fazer? Você vai se esconder numa caverna? Não, não tem como. E isso é natural. Mas ele vai dizer que Jesus vai sempre dizer assim, você é a luz, então você reflete a luz para abençoar essa pessoa que você está ali, aquelas pessoas que estão no mundo. Porque eles notam que existe uma luz ali. Agora, continue que eu vou dizer para você aqui. Ele vai dizer assim, não vos prendai a julgos desiguais com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz contra as trevas? Que concórdia é entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel para o infiel? E o que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Daí Paulo vai dizer assim, você é o templo do Deus vivente. O templo não é isso aqui não, hein? Você sabe, né? A igreja não é isso aqui, né? A igreja é você. Aonde Deus habita. Deus não habita em estrutura disso aqui, Eu posso achar muito bonito, mas isso aqui não tem vida. Você entende? Deus habita dentro de você.
Ele está dentro, e a manifestação da vida está em você, de fluir isso. Isso aqui vai gerar luz? Apesar que é um mármore, né? A águia, a estrutura. Luz de vida? Não estou falando luz de eletricidade. Luz de vida é você que produz isso. Então, a igreja é você. O templo de Deus é você. Então, do Deus vivo. Como Deus disse, nele habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, Deus está afirmando que dentro de você, Ele estará. E se Deus está em mim, Deus está no meu irmão, Deus está na minha irmã, Deus está na igreja, isso gera uma luz maior. E olha só o que ele vai falar. Por isso, saia do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toquei nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filha, diz o Senhor Todo-Poderoso. Será que Noé não saiu do meio deles? Mas só que ele saiu do meio deles, mas ele estava assim, ó, arrependam-te, vai ser destruído com água, vai ter um dilúvio. Hoje eu posso dizer outra coisa, arrependam-se, vai ser queimado essa terra. Você vê o nível que está? Você vai ser queimado? Ficou difícil, né? Lá também ficou difícil. Lá entrou 8. Não seja isso, irmão. Eu quero ler para você aqui, na mesma página, no versículo 5 de 2 Coríntios, ele vai dizer assim, no verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Olha só o que ele está falando. Se você está em Cristo, não num sistema, não numa denominação. Irmão, hoje tem tanta denominação da mensagem que eu fico assustado. Olha só, irmão, quando eu prego para dizer que você vem para a minha igreja e tem uma disputa de querer colocar dentro da igreja, será que eu estou certo como pastor? Pense nisso, irmão. Pense nisso. Pastores que querem agarrar as pessoas, pense nisso. E eu prefiro que você não esteja aqui, mas que você esteja em Cristo Jesus. Eu vou estar feliz com isso, porque eu sei que não vou perder, vai ser bênção. Mas sei que também quando você está em Cristo Jesus, você vai arranjar um lugar onde tem a mesma configuração, a mesma informação, irmão. Por isso que eu quero que você entenda. Quando você for falar da palavra, quando você for falar, anuncie Cristo para essa pessoa, mostre Cristo até ele ter essa experiência com ele. Daí ele vai entender o restante. Não é um sistema, não é eu dizer assim, denominação. E eu sempre combati isso, irmão, porque eu quero que você tenha firmeza onde está. E ele vai dizer assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, será que não dá para ver? Se eu vejo um irmão que nasceu em Cristo, será que não vê que deu para mudar ele? Será que a linguagem dele não mudou? Será que as ações dele não fez diferença? Será que Cristo não tem poder para mudar ele? Ou você não está vendo, ou ele não está agindo da forma como é. Você entendeu? E não podemos nos enganar. É mais fácil você se humilhar, mas não se enganar. Esse é o ponto, irmão. Ou você dá isso a Deus, que é a sua vida, né? Ou você acha, não, foi muito duro a pregação. Mas aí, escute a letra. Vou continuar, verso 18. E tudo isso provém de Deus. Novo nascimento provém de Deus. E tudo isso provém de Deus, que nós reconciliamos consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Você já pensou? Eu chegar assim para ti, Cristo chegar para ti assim, é teu,
o ministério da reconciliação. Tens o direito de dar a outro. Já pensaste que tem direito de dar vida eterna para outro? Porque a partir da hora que você consegue dar a essa pessoa, ela se reconcilia com Cristo, ela nasce de novo, se torna outra criatura. E os seus pensamentos mudam, irmão. Já pensaste se eu pegar e ele chegar assim, ó, é teu. Vai dar para quem? É o que Paulo está afirmando, irmão. E olha só o que ele vai dizendo. Isto é, Deus está em Cristo. Olha só o que ele vai dizer. Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ele botou aonde? Na sua boca. Amém. Muitas vezes, eu quero explicar uma coisa para você. As pessoas pensam que reconciliar ou ajudar aquela pessoa que não conhece a palavra de Deus é você já pegar a escritura e apertar dentro da pessoa. Nunca foi assim. Primeiro, irmão, aprenda uma coisa. Você tem que fazer-se um amigo. Se você forçar, não vai adiantar, porque aquela pessoa não é o teu amigo e muitas vezes não vai te escutar, não vai te compreender. Se você faz um amigo, ele vai te escutar. Mas amigo é uma coisa que você diz assim, ei, irmão Lei, seja meu amigo. Não funciona desse jeito. Eu tenho que conquistar a amizade dele. Eu tenho que provar que sou digno da amizade dele. É muito diferente isso, irmão. E muitas pessoas não veem isso. Acha que é só porque falou já é amigo. Não. Você tem que ter uma conquista, mostrar, provar com a sua vida que realmente é digno de ser amigo daquele irmão, ou daquela irmã, ou daquela pessoa ao que você está. Porque isso faz parte disso, irmão. Olha aqui, ele vai continuar dizendo outra coisa para nós. Reconciliar. Então você tem a autoridade agora de reconciliar. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Como é que é isso? Embaixador da parte de Cristo? Como se Deus nos rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilie com Deus. Já pensasse? Você sabe que um embaixador é uma das mais altas parte da autoridade de um governo. Quando existe um embaixador, ele é mandado para outro país para responder e falar em relação ao nosso país. Você sabia disso? Agora Deus está dizendo que você é um embaixador. Que você é um embaixador. Agora você tem a responsabilidade de falar do reino de Deus. Para reconciliar, salvar pessoas, libertar dessa escuridão, libertar através da luz do Evangelho. Olha só, ele vai continuar mais um pedacinho para você entender. Aqueles que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado? Ou fez pecado por nós? Jesus Cristo. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Já pensasse, irmão? Olha só, eu fico pensando assim, Jesus morre por ti para eu ser justiça de Deus? Você já pensou nisso? Eu ser justiça? Deus olhar e dizer, ei, Arantes, você vai ser a justiça de Deus. Não por causa de você, mas por causa de Cristo, que morreu por você. Isso é uma ação de fé, irmão. Ação de fé. Você lembra que eu falei para você? Eu posso estar com várias situações. Quando eu falo assim, Senhor Deus, eu quero acertar. Deus já aceitou isso. Deus não vai ficar esperando, não, eu vou esperar ele primeiro acertar. Não. Ele já recebeu isso. Isso é ação de fé. Vamos um pouquinho mais para frente, para você compreender isso. E ele vai dizer assim, personificação do cristianismo. Personificação do cristianismo. Ele vai dizer assim, agora,
Um pássaro, do mesmo modo, outros pássaros, porém a águia foi feita assim, porque ela é um pássaro de grande altura. O irmão Branham está comparando os pássaros em relação à águia. Ele pode subir tão alto até o ponto de poder ver coisas que outros pássaros não podem ver. Você percebeu que ele está dizendo assim, ó, que a águia pode subir tão alto, mas ainda ele vê. Tem uma coisa interessantíssima, irmão. Isso é igual um cristão. Ele sobe tão alto nas alturas da palavra de Deus, mas aí ele continua vendo. O problema é quando você ainda não tem experiência de Deus, você vai subir, mas você não vai conseguir ver, porque eu preciso do Espírito Santo, da mesma forma você precisa do Espírito Santo para compreender isso, porque isso tem a ver com uma revelação da palavra de Deus, e sem a revelação você sempre vai estar com a ideia humana na sua mente. Olha só. E ela pode subir tão alto até o ponto de poder ver coisas que outros pássaros não podem ver, porque ela está mais alta, e Deus faz a águia, e fez para esse propósito, porque os seus ninhos são mais altos do que os outros, os seus filhotes estão acima dos ninhos, e eles se alimentam no chão. Então, para que possa haver uma tempestade, ou possa haver a tempestade, ou algum problema, chegando a águia, para poder sobreviver, deve ir mais alto, para que então ela possa proteger seus filhotes. Olha só, irmão. Você sabe, isso está na ciência. Toda tempestade tem uma determinada altura para chegar. Depois daquela altura, ela não chega. Você pode ver um furacão, pode ver uma tempestade fechando, ela tem uma determinada altura. Por isso que o pessoal de avião, eles tentam furar isso e subir numa altura tão alta que a tempestade não está ali. Ele vai passar sem nenhum problema. É a mesma coisa que ele está falando da águia. A águia, ela vai subir e vai estar acima da tempestade. Mas para ela estar acima da tempestade, ela também tem que ter uma visão que ela possa ver as coisas. Não adianta eu ter a capacidade de subir tão alto e não poder ver as coisas. Eu não conseguir reconhecer as verdades. Isso vai gerar problema para nós. Eu quero ler também com você, deixa eu ver aqui se eu tenho aqui. Só confirmar para mim ver. Você está aí? Isaías 40, se você quiser acompanhar. Isaías 40, no verso 29. Eu quero dar essa informação porque está conectada com isso, né? O que você acha da águia? Que é um símbolo de nosso Deus vivo. E ele vai falar dessa forma assim para você aí, ó. Isaías 40, verso 29. Dá força ao cansado e multiplica a força aos a que não tem nenhum vigor. Isso Isaías está falando. E agora escute o que ele está falando. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Agora, por que ele está imprimindo essa informação? Para dar uma informação para nós. Olha só o que ele vai dizer agora. Mas os que esperam no Senhor, então existe uma espera no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Por que isso, irmão? Como é isso? Se o jovem nem consegue, vai ficar cansado, vai cair. Agora está dizendo, aqueles que esperam, aonde? No Senhor. Você viu Abraão? Você viu Daniel? Você viu José do Egito? Quanto tempo ele esperou no Senhor? Quanto tempo ele ficou tranquilo? Passando por provas? Mas parece que nós tem vezes que passamos uma prova, começamos já a gritar, berrar. E uma coisa é certa, irmão, esperar
quando ele está falando assim, é quando você está passando por uma prova. Esperei no Senhor e ele se inclinou a mim. Né? Coisa boa, já pensasse? Você saber que quem vai se inclinar para você é Deus? Então, quando você se depara com essa informação e com essa bênção, irmão, você vai produzir uma bênção na palavra de Deus. Mas você tem que conhecer a Escritura e o que ela está dizendo, irmão. Por isso que eu gosto de recitar bastante versículo dentro da pregação, para você se lembrar que existe uma informação ali. Não é só você chegar lá como um jornal, hoje vai dar dia sol, assim, amanhã vai chover, leva o guarda-chuva. Tá bom. Não. É quando você medita, quando você pega um versículo e fala assim, mas os que esperam no Senhor, esperar no Senhor. Como é que é isso, esperar? Eu tenho que ficar esperando. Eu não posso mudar meus pensamentos. Eu não posso mudar minha ideia. Eu estou esperando o que ele falou. Eu estou confiando no que ele está dizendo. Eu vou guardar nessa palavra. Você está entendendo? Olha só a amplitude que vai abrindo. Eu não vou mudar de lugar. Eu vou ficar aqui esperando nele. Ele vai dar uma bênção. Isso é meditar na palavra. Agora, se você só usar a palavra assim, esperar no Senhor, e vai embora, você só usou uma coisa. Você tem que viajar com a palavra. Você tem que meditar na palavra. E quando você amplia sua mente, você viaja com Deus. E Ele gosta de fazer isso. Você pensa, olha só. Adão. Lá no finalzinho da tarde chega Deus. Como é que vai, Adão? Tá uma beleza. Esse jardim é maravilhoso. O Senhor deu uma coisa melhor para mim. E é interessante, irmão. Quando ele está no jardim, ele não trabalha. Parece que é interessante isso. Olha só o que eu vou falar para você. Não veio uma maldição para a gente trabalhar? Você tem certeza disso? Porque quando Adão sai, ele tem que suar, trabalhar, por causa que a terra não produz mais como era. Então ele está dizendo para mim que lá ele não está trabalhando naquela forma que é para ser aqui. Já pensasse, Deus faz um jardim que coloca todas as coisas, você se alimenta de frutas, você vive tranquilo, não tem perseguição, não tem problema, e você agora, por uma ação, você sai do jardim e começa a produzir isso. Daí você vai dizer para mim assim, mas irmão, antes de trabalhar... Peraí, vamos ver se é verdade isso. Trabalhar é bom? Não na forma como a gente acha. Fazer assim, quando eu trabalho exaustivamente, demais, é ruim, não é? Verdade? Mesmo que seja uma coisa que tu goste fazer, é ruim. Mas se você trabalha naquilo assim, que você gosta... e você trabalha aquele nível que realmente é tranquilo, você vai dizer assim, amém. Porque é prazeroso. Não é verdade? É prazeroso. Agora, quando você pega um serviço que, puxa, tem que trabalhar agora, tem que fazer isso, tem que fazer... aquilo se torna pesado. Porque nós também vamos para lá para trabalhar, tá? Não trabalho dessa forma que você está pensando, mas vamos trabalhar, vamos fazer, vamos criar. Olha aqui, Então, quando você se depara com isso, irmão, eu vou colocar para você entender ali Noé. Agora, quando você entra em Noé, você volta aqui em Jesus Cristo. Jesus Cristo vai dizer assim, aquele lugar que ele deu. Deixa eu ver se eu acho aqui que está aqui, irmão. Opa. Está no 24. Mateus 7, 24. Mateus 7, 24. Preste bem essa escritura. Essa escritura, quem está relatando é Jesus Cristo. Ele está dizendo assim, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Prática é uma ação. Amém? Não é só falar. Praticar, eu tenho que executar. Para dizer assim, tira o copo de lá e eu não tiro. Isso não é uma prática. Agora, se eu for pegar o copo, tirar daqui, isso é uma prática. E quando cada vez mais eu faço, mais vai ficar perfeito. Eu vou colocar perfeitamente aqui e vou tirar. E isso é prática.
Por isso que quando você vai para o emprego, no começo você não sabe fazer, depois que você vai fazer, depois que você está prático, você está bem melhor do que uma pessoa que chega ali. E isso é prática. Então, o que ele está falando é essa questão. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Aleluia. Assemelhou-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Não só falar, praticar. E tem bastante coisa para praticar na palavra de Deus, irmão. E desceu, daí ele vai explicar. E desceu a chuva, correu o rio, assoprou os ventos, combateu aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Olha, irmão. Quero ver se tem carga aqui. Quem é a rocha? Jesus. Ah, graças a Deus. A rocha é Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. A rocha é Cristo. Irmão, a base do cristianismo toda está nessa palavra aqui, ó. Fé. De quem é a pessoa de Cristo. Sabia que muita gente tem vista dentro da igreja e não sabe quem é a pessoa de Cristo. Você já viu? Tem um prédio aqui na esquina, não é muito alto, deve ter uns 4, 5 andares. Você viu a base dele? Você vê o prédio, né? O prédio está ali, é bonito, feito, colocado latrilhos, né? Que é pisos, né? Ao redor dele. Está ali, bonito. Você viu a base? Olha só, irmão, pense nisso. Cristo está na base, é a fé. Faltou uma palavra lá, você se lembra? Vou fazer outra pergunta, hein? Vamos ver, olha bem aqui, ó. Essa fé aqui é minha ou de Cristo? De Cristo. Amém, é isso que você entendeu. Mas como? Eu que estou tomando a fé? Não. Fé é revelação, foi revelado. E Cristo revelou essa condição, que você precisa de uma rocha firmada, que foi revelada a você. Não veio de você, veio de Deus a revelação. Se lembra que Pedro falou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem te revelou? Não foi a carne, nem o sangue, foi o meu Pai. Olha só. Foi o meu Pai que estava no céu. Ele não foi disse que Jesus. Foi eu que te revelei, não. Foi o meu Pai. Isso é uma revelação, irmão. Você percebeu aqui? Agora, o que Cristo está falando? O que a palavra está falando? Todas as estruturas vão ter que edificar em Cristo Jesus. Todas as estruturas que estão dentro da manifestação, se você não edificar em Cristo Jesus, ela vai romper. Olha, irmão. Pense nisso agora. Vamos continuar esse pedacinho aqui. Ele vai dizer assim, ó. Porque estás edificado sobre a rocha. Agora você já sabe quem é a rocha. E Pedro já te ensinou quem é essa rocha. Agora ele vai dizer assim, e aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, comparou-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Você pode usar essa ideia da areia que foi na praia, areia que foi no rio. Mas essa areia que está aqui, que você está edificando uma casa, é você. Você acha que você pode ser uma base. Mas como você vai ser uma base? É como se você diz assim, ó. Ei, irmão, irmão Rosicrei, eu vou edificar, eu vou ser a base. Faça sobre mim. Eu não vou nem conseguir o peso dele, não vou conseguir nem aguentar o peso dele. Você entende isso? Faça sobre mim. É aquela ideia, irmão. Diz assim, eu garanto. Você lembra aquela história? Eu garanto. Garanto isso o quê? Você dá a vida? Você entregou a vida? Você morreu por nós? Você não garante nada.
É isso que eu estou querendo você. Essa areia é o homem. É o pó. Não tem resistência. Então você tem que ter numa rocha. Então, a partir da hora que você começa a edificar ali, ele vai terminar dessa forma, irmão. Olha só o que ele vai dizer: aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compararei ao insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, ele vai dizer. Todos os dois fizeram a mesma coisa, irmãos. Todos os dois geraram o mesmo problema. Essa é a questão dos problemas. Ó. Chuva, correu o rio, assoprou o vento, combateu aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Vou tentar explicar isso, irmão. Tem vezes que você corre. E as pessoas estão olhando. E olha assim, que casa bonita, né? Você já percebeu isso? Que casa bonita. De repente, vamos dar um exemplo natural para ele. De repente aconteceu, dá uma falência, dá isso, daqui a pouquinho a casa foi vendida, já não é mais dele. O que aconteceu? Você percebeu? Só correu. E naquele dia, irmãos, então agora eu vou falar de eternidade. Naquele dia a mesma coisa, você corre, chegou aqui. Pô, que casa bonita, né? Jesus vai falar assim: eu te conheço. Ele vai dizer isso. Eu te conheço. Ele não vai falar outra coisa que mais que isso, irmão. Por quê? Se eu não edifico em Cristo Jesus, como eu quero chegar na eternidade? Não tem outro lugar. Se eu edifico em Cristo Jesus, eu vou para a eternidade, porque toda essa estrutura aqui, ó, quem está segurando é Cristo. Toda a estrutura da pirâmide, quem está segurando é Cristo. Então eu tenho que me edificar com aquilo, vou subindo, vou edificando, vou subindo, vou edificando, vou subindo. E outra coisa, irmão, tem outro pensamento dentro da igreja que é assim, ó. Ah, já tenho fé, irmão Arantes. Amém. Ele joga isso aqui e sobe o ponto degrau. Não. Fé, ciência, temperança, paciência, né? Vai subindo e o degrau, cada vez mais a casa vai se firmando no chão. Não vai ser arrancada de maneira nenhuma, porque vai se firmando no chão. Não é eu tirar, agora eu tenho fé, agora eu vou para a ciência, eu vou para a virtude. Já pensou, irmão? Não é dessa maneira. Botamos a base, tomamos a palavra como é, Atos 2,38, reconheça a sua debilidade, tome o nome de Cristo em Jesus e comece a vida cristã. As outras coisas vão se aproximando, você vai ter virtude, porque depois da fé vai gerar virtude. Virtude simboliza poder. Poder não porque é seu, porque Deus dá poder a você, Deus dá autoridade a você para vencer os inimigos teus. Que tipo de inimigo você está pensando? É meu irmão? É os outros? Não. É você mesmo. A maior luta que você tem é com o teu eu. Muitas vezes nós não conseguimos libertar por causa de nós mesmos. Essa é uma coisa que você deve saber. Se nós não conseguimos libertar e nós não conseguimos dominar o nosso eu, precisamos que tenha quem? Cristo Jesus. E isso, tem vezes que a gente pensa assim, que é tão fácil, né? Quando você se entrega a Ele. E eu posso dizer para você, irmão, cada vez que você se entrega a Ele, as coisas, as provas, elas são mais fortes. Eu não vou enganar você, não. Quanto mais eu subo, mais eu tenho batalhas mais duras. Mas eu tenho uma coisa que você ganhou: saber como vencer essas batalhas. Porque Cristo está ali contigo e Ele vai te dar isso para você. Você pensa assim, irmão, então quer dizer que agora vai crescendo, vai chegando aqui, e aqui mesmo, vai subindo, quando chega lá naquela ponta. Eu tenho que vencer a mim mesmo. Eu tenho que ceder os meus direitos. E tirar o eu Arantes. É aí que está, irmão. E todo filho de Deus, ele vai chegar a esse ponto.
Ele vai dando a graça, Deus vai dando mais força para você, você vai crescendo, vai dando sabedoria, você vai aumentando e você vai. Eu vou dar um exemplo para você simples, como fosse de... É igual uma pessoa que entra numa empresa, ele de repente agora é um trabalhador, daqui a pouquinho ele vai ser ali uma pessoa que vai ensinar o outro, daqui a pouquinho ele se torna um gerente, daqui a pouquinho ele está acima do gerente. O que aconteceu? Ficou a vida dele mais fácil? Não ficou. Ah, mas ele está ganhando mais. Mas não ficou a vida dele mais fácil. Sabe, um gerente vai ficar o dia todo benzendo na empresa. Imagina outro lá, ele vai lá, vai ter que ir lá, algum problema. Ah, eu tenho que resolver. Tudo ele tem que resolver. Ficou mais fácil? Não ficou mais fácil. Ah, mas você ganha mais, irmão. Ah, então é isso que você pensa? Você entende o que está acontecendo? Eu estou dando um exemplo natural para você entender o espiritual. Assim é, o filho vai crescendo. Vai ficando mais difícil. Antigamente o professor chegava e dizia assim, 2 mais 2 é 4. Hoje ele vai dizer assim, quanto é que é 9 vezes 9? Oh, isso aí, ó. Apareceu, viu? E se a gente aumentar para álgebra ou geometria espacial? Eu não sei, tá? Mas eu estou falando. Estou falando. Você entendeu? Muda, né? Poxa, o que é álgebra? O que é geometria? O que é cateto, né? A gente vai começar a pensar assim, alguns sabem, outros já vão dizer assim, mas o que é cateto? Adjacente, né? Então, o que acontece? Foi subindo de nível. O evangelho, irmão, sobe de nível. Você entende? Não é matemática, não. Você pode ficar descansado aí, tá? Não é matemática. Mas sobe de nível de que, olha só, amor, graça, perdão, paz. Você entendeu que sabe de nível. Eu posso usar esse nível. Mas estou mostrando isso aí para você saber. Tudo isso que estou falando vem do alto. Amém? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Os irmãos também que querem, pode vir à frente, né? Deixa eu ver aqui. Vou ler esse pedacinho aqui. Jesus está falando aqui, nesta ocasião, acerca de uma tempestade, né? Você está ciente disso, né? A todo homem e toda mulher nascida na terra, não há como evitá-la. Esta tempestade vai chegar a você tarde ou cedo. Depende de que classe de fundamento você tem. Olha só o que o irmão Bruno está falando. Depende da classe de fundamento que você tem. Se a sua casa suporta a tempestade ou não. Muitas vidas têm sido salvas pelo fato de haver preparado antes da tempestade. Você entende? O maior outro problema que também temos é assim, ó, dentro da palavra, né? É assim, ó. Uns pensam que não vão para o arrebatamento. Daí eles dizem assim, não, mas depois do arrebatamento eu não vou negar Cristo. Tem essa turma aí, sabia? Eu já vou dizer para ti, esteja no arrebatamento. Porque se você não está no arrebatamento, será que você vai conseguir segurar a grande tribulação? Ver teus filhos passar fome, ver tua família morrendo de fome, você passando fome e você não pode comprar e vender? Ah, eu queria ver isso. Agora você tem toda a liberdade de entrar em Cristo Jesus e ser uma nova criatura transformada e abrir louvor a Deus, entrar na presença de Deus. E o que impede você? Fome? Comida? Deus está derramando tudo isso, comida, trabalho, alimentação, e você está sendo abençoado e você não consegue. Irmão, se nós não honramos a Deus, depois você não chora por isso. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Muitos irmãos vão entrar nessa condição. É triste dizer, nessa condição. Honre a Deus com isso que você recebeu. Então, é esse um ponto muito crucial. Você achar que você vai conseguir, lá pelo menos eu sou, eles falam assim, pelo menos eu sou salvo. Sempre vou falar para você, sempre igreja, eu não luto por salvação.
Porque salvação, quem comprou para mim foi Jesus Cristo, no Calvário. Eu estou lutando por adoção, a posição do Filho de Deus no corpo de Cristo, igual Jesus Cristo. A posição dele ser um filho mais velho que ele amadureceu e ajudou outros irmãos. É isso que nós temos que tomar posição. E isso é adoção. E isso te leva para o arrebatamento, irmão. Amém? 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 Por isso que a linguagem, tome cuidado com essas linguagens da mensagem hoje. O que eles estão procurando? Eles estão procurando ensinar o povo ou estão querendo divertir o povo? Você deve fazer essa pergunta com você. É verdade o que eu estou falando para você, irmão. E podemos fazer uma festa? Amém. Podemos louvar a Deus? Amém. Podemos reunir ali, comer, beber, que eu quero dizer, tomar refrigerante, não é o beber o que você comer, beber, falar, ser abençoado, ter um tempo de companheirismo. Amém. Isso aí é bom. Israel fazia, o povo de Deus faz, os filhos de Deus amam isso. Isso não tem preço. Agora o que eu quero dizer é o seguinte: quando eles colocam essa situação para cima da palavra de Deus, mais do que Deus, daí a gente tem que tomar cuidado. Você começou a entender? Quando coloca-se as coisas com interesse para outra coisa, você deve tomar cuidado. Que o poder está dentro da palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos, irmãos. Eu quero fazer uma oração e vamos passar depois para outra parte. Bondoso Deus, sabemos que o poder da palavra é o que muda a gente. Eu não posso mudar ninguém. Mas quando a pessoa recebe a palavra com convicção e toma a fé, ela pode ser transformada em uma nova criatura. Estamos lutando por isso estamos unindo a nossa fé, estamos adorando a Deus de todo o nosso coração, abrindo louvor, cântico e mostrando a nossa vida cristã aos teus filhos, Pai. Ajuda-nos, Pai, a podermos vencer a nós mesmos e podermos estar diante da tua presença. Peço isso a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.